tarde. Bem-vindos a mais uma conversa com Serralves. Conversas estas que se realizam diariamente, neste período, a esta hora, sempre, com diversos temas, pelas 18 horas, e que é uma iniciativa que integra o SOL, a Serralves Online Experience, que vem sendo uma forma também de aprofundar e inovar o que desde o primeiro confinamento vem sendo feito pela Fundação como forma de contacto e divulgação do património e diversas áreas de intervenção de Serralves. As artes plásticas, as artes performativas, o cinema, a ciência, o ambiente e, naturalmente, a arquitetura. E hoje falar-se-á, a propósito da arquitetura, do Tritopolk de Serralves, que é já um marco incontornável no conjunto patrimonial de Serralves e um exemplo de arquitetura sustentável, como se fará pela forma como respeitou a flora existente, pelos materiais utilizados, pela sua acessibilidade, pelos percursos e programas educativos e científicos que proporciona e pela sensibilização para a natureza, para a conservação da natureza. E é assim é um enorme privilégio podermos ter hoje conosco o autor do projeto de arquitetura, o Sr. Arquiteto Carlos Castanheira, com quem tem sido um enorme gosto trabalhar ao longo destes tempos e que é alguém que possui uma carreira reconhecidíssima a nível nacional e a nível mundial e que estará à conversa com a Sra. Professora Ana Tostões, que a par de um percurso académico internacional, arquiteta, crítica, historiadora de arquitetura e presidente do Comitê Internacional para a Documentação e Conservação do Património Moderno. Eu, antes de vos passar a palavra, deixaria aqui também um desafio, uma vez que estamos perante uma obra, já uma estrutura, o Tritopolk de Serralves, que vem sendo premiada e que se encontra neste momento também num período de votação no ArcDaily, aquele site de arquitetura que em duas categorias tem distinguido aqui, de alguma forma, o Tritopolk de Serralves. Portanto, a todo o nosso auditório também este repto para, se assim entenderem, poderem participar neste processo. E agora sim, a palavra aos oradores, com um enorme agradecimento também pela disponibilidade que tiveram em participar nesta nossa iniciativa e assim nos aproximarmos cada vez mais do público em geral desta família que é Serralves. Façam favor. Muito boa tarde a todos. Espero que, enfim, que me estejam a ouvir bem. É um enorme gosto, um prazer muito especial responder a este, enfim, pequeno desafio de, enfim, falar com o meu queridíssimo amigo arquiteto Carlos Castanheira sobre, enfim, este mote deste projeto tão especial, e muito especial porque nunca é demais relembrar que a Fundação de Serralves tem, enfim, uma enorme responsabilidade à qual, enfim, nos tem estimulado muito na área da arte contemporânea, na arte do paisagismo, enfim, desde no fundo a conservação e a renovação do fantástico parque, enfim, daqueles parques que eu costumo dizer que só existem no Porto, mas também o cuidado com a horta, com o próprio jardim, o jardim Déco, não é? O jardim do Guerrebert, na sua relação com a casa monumento, a casa icónica de Serralves, mas também é muito interessante ver como a arquitetura tem uma presença muito importante e que tem sido reafirmada, enfim, nos últimos anos, e eu queria, enfim, reconhecer o mandato da doutora Ana Pinho com essa estratégia de marcar e chamar a atenção para a excelência da arquitetura portuguesa através de Serralves. E, portanto, o melhor que podemos ter hoje, enfim, nesta contingência de confinamento que vivemos, falar sobre um lugar extraordinário que é esse
essa passagem entre as árvores, esse treetop que nos leva enfim, quase ao imaginário infantil da casa na árvore, enfim, do fantástico e do mágico, mas também da descoberta da flora, do grande parque, enfim. Mas para tudo isso, o arquiteto Carlos Castanheira vai naturalmente falar-nos do projeto e eu só queria, enfim, introduzir como quase que três grandes chaves para a nossa conversa e a nossa discussão, que é a questão da sustentabilidade, que é enfim, o verbo, o termo que utilizamos agora ou ultimamente para designar todas as relações equilibradas, digamos, sustentáveis com a natureza. Enfim, no final do século XIX falávamos de higienismo, nos anos 60 era o grande, enfim, chavão da ecologia, e a sustentabilidade parece que é um termo que agrega questões sociais, económicas, criativas, de uma maneira equilibrada. Mas, portanto, diria eu, este triângulo entre a sustentabilidade, a natureza e a arquitetura. E é, de facto, muito interessante constatar que o arquiteto Carlos Castanheira, que já leva quase que 2 décadas de trabalho no Oriente, enfim, muitas décadas de trabalho, com muitos prémios, nos últimos 15 anos, tem sido premiado quase todos os anos, portanto eu acho que podíamos todos ir ao Arcdaily manifestar-nos, mas é de facto interessante realizar, não é? Verificar como nesta obra do arquiteto Carlos Castanheira há uma relação muito interessante entre as novas tecnologias, ou as tecnologias mais de ponta da arquitetura contemporânea, e uma mestria, enfim, hoje dizemos aquelas palavras inglesas de know-how, de craftsmanship, no fundo estamos a falar de um saber ancestral, de um saber artesanal sobre a madeira, e que eu acredito que tem tudo a ver com a sabedoria do Carlos Castanheira, com a coordenação do arquiteto Álvaro Siza, mas também com essa presença na Ásia, enfim, com essa cultura oriental que tem, como todos sabemos, o maior respeito pela tecnologia, posso dizer, ou pela técnica do trabalho com a madeira, que Portugal tem, e sobretudo o norte do país, uma enorme tradição. Por isso, arquiteto Carlos Castanheira, queremos saber tudo sobre o treetop e como é que descobrimos esse maravilhoso parque agora voando e andando a escalas de pássaro. Ora, muito boa tarde a todos, muito obrigado por estarem aqui conosco, muito obrigado a Serralves por mais este convite, é sempre um prazer, e muitíssimo obrigado à Ana Tostões, com as suas palavras sempre simpáticas e sempre um pouco exageradas, mas sobretudo simpáticas. Eu preparei uma apresentação, um pouco para contar a história do treetop, do passadiço, como alguns lhe chamamos, e pronto, muitos conhecem Serralves, eu também pensava que conhecia Serralves, conheço Serralves quase do primeiro, ainda era um projeto, uma ideia da fundação, que não era proprietária deste terreno, ajudei na altura o arquiteto Álvaro Siza no primeiro projeto, no primeiro contacto, conhecia Serralves até ao dia que me convidaram, me lançaram o desafio de fazer o treetop. Serralves, como já foi dito pela Ana Tostões, é composto por muitas áreas, uma área de eco,
uma área com uma arquitetura muito, muito interessante, vários arquitetos franceses, um arquiteto português e um paisagista francês, Reber, como já foi enunciado, mas também uma parte agrícola e também uma parte florestal. A área que estava destinada e que me deram para trabalhar no Tritop era uma área que, afinal de contas, eu não conhecia. Ao contrário do que pensava, portanto, nunca se passava aqui, não havia qualquer razão quase para se passar aqui, e tinha uma grande quantidade de árvores, que agora se pode dizer muito interessante. A primeira coisa que fizemos, obviamente, como quase todos os projetos de arquitetura, foi fazer um levantamento topográfico, saber que tipos de árvores tínhamos, quais é que estavam bem, quais é que estavam doentes, e, obviamente, passear aqui nesta área que, pronto, pensava eu que a conhecia e o ambiente era realmente muito bonito, muito natural e, sobretudo, muito sossegado, porque ninguém aqui passava. Passava-se ao lado, visitava-se todos os outros espaços serralos, menos este. Mas, como podem ver nas imagens, são imagens que tirei antes de começar o projeto, portanto, estava bastante bem, com uma manutenção muito natural, sem grandes interventos de paisagismo. Esta é a vista do lago, que acho que quase todos conhecem, e projetei um percurso baseado no levantamento topográfico, que era um percurso que eu pretendia que fosse um percurso com um início e com um fim que não era obrigatoriamente o mesmo. Portanto, com uma entrada e uma saída, mas que pudesse também ao mesmo tempo ser saída e entrada. Portanto, havendo alternativas de percurso. O local, sobretudo a arborização, a presença das árvores, portanto, deram a consequência deste percurso, que é bastante irregular, porque realmente teria que ser. Aqui vemos o projeto final, um projeto que foi um projeto de licenciamento, foi aprovado, mas que teve que depois em obra, quando se foi marcar esta obra, teve que sofrer algumas alterações. E aqui vemos, por exemplo, a planta de fundações, onde a vermelho eu tive que dar uns certos ajustes para que realmente respeitar que não iria interferir nas árvores, mas também, sobretudo, nas raízes dessas árvores. De modo a que realmente esta intervenção não viesse a afetar em nada portanto, o existente. Aqui estão imagens, digamos, da estrutura, mas eu gostava de explicar que apercebi-me que havia a hipótese, apesar de ser difícil, porque nunca tinha estado esta cota aqui o Tritop depois está construído, que havia vários ângulos de visão, como o ângulo de visão sobre o lago, o ângulo de visão sobre a parte agrícola, a zona mais florestal, a nascente, e como tal, e a sul, e como tal, eu pretendia que este percurso fosse visitar todas as diferentes tipos de árvores que lá existem, mas ao mesmo tempo que desse perspectivas, um pouco aquilo que nós habitualmente fazemos em arquitetura, portanto, quais são os pontos de vista, quais são os ambientes, em que espaços em que entramos, porque isto, portanto, apesar de ser ao aberto, tem vários espaços, umas vezes estamos sob uma árvore, outra vez estamos ao céu aberto, e isso, portanto, criava vários ambientes. Pareceu-me também que era importante, e fiz essa proposta, de criar um espaço mais central, com um pequeno anfiteatro, em que pudesse acontecer várias atividades. E haver uma ligação neste percurso, que é um percurso circular. Uma coisa que me pareceu extremamente interessante e que apresentei a proposta e foi aceito, foi fazer uma entrada e uma saída, como disse há pouco, mas fazer o passadiço, o Tritop, completamente horizontal. E é isso que, muito sinceramente, me surpreendeu, porque, apesar da gente projetar, muitas vezes, quando terminamos o projeto, ficamos surpreendidos. Isso, para mim, acho que é interessante. Não é? Eu digo sempre que a nossa atividade como arquiteto é uma atividade muito futurista. A gente tenta quase prever o futuro, mas não conseguimos prever tudo. E esta horizontalidade do percurso
cria uma altura relativamente ao terreno, mas que não é, digamos, não é criado pelo percurso, mas sim pelo terreno. O terreno é realmente fantástico, era um percurso, um sítio muito interessante, muito rico, e que o passadiço só veio descobrir, já lá estava. Portanto, sinto que não fiz nada de extraordinário, porque realmente é o percurso que só descobre que lá está. Temos esta imagem aérea, onde vemos que o passadiço tanto aparece como desaparece, portanto ele não tem uma visão global, é por isso que ele só tem 250 metros, mas parece um pouco maior, porque nós nunca o conseguimos dominar. E aqui vemos realmente a sua inserção, e vemos também outra coisa extraordinária, que é o perfil do Porto, mas temos este pulmão, esta verdura enorme, que é o Parque de Serralves, que é de uma riqueza que hoje seria impensável termos o Porto sem esta riqueza. Aqui vemos nesta imagem muito claro como o percurso se desvia por um lado, por outro lado procura a vegetação e as vistas, e vemos pela diferença de verdes, porque realmente tudo é verde, mas verdes há muitos, como há diferenças na flora de cada. Há árvores originais de Portugal, da Península Ibérica, mas também sequoias dos Estados Unidos e outro tipo de vegetação. Isto é uma imagem mais superior, onde se vê parte, porque é extremamente difícil fotografar todo o percurso, como nos desenhos de arquitetura. Aqui vemos um dos percursos mais livres do Treetop, onde é possível portanto, ser mais abrangente na vista, e aqui já há uma perspectiva da altura que esta estrutura ganhou. Aqui um aspecto mais intimista, onde quase que temos que nos agachar um pouco para passar sobre os ramos das árvores. E aqui também voltamos ao desenho de arquitetura e começo um pouco a explicar passo a passo o Treetop. Temos uma entrada, eu falo sempre como esta sendo a entrada, apesar de podem ser ambas a entrada, e que a partir da plataforma, do limite do estudo e do parque desenhado por Reber, lançamos meramente uma placa em ferro que dá um acesso extremamente fácil a todos, e sobretudo aos com mobilidade reduzida, e começa com uma altura extremamente abaixo. Aqui o terreno está quase à cota, cerca de 1,5 m, e daqui lança-se este percurso. Foi preciso construir alguma infraestrutura, porque o passadiço tem também infraestruturas elétricas e telecomunicações, e começámos com um pilar bastante pequeno, um pilar misto de ferro e madeira, com ligações em ferro, por razões de estabilidade e também por razões de pré-fabricação e de montagem. Era necessária uma montagem muito rápida. Aqui temos realmente um pouco camuflado, mais tarde ele é revestido também em chapa fulgenta, em aço cortene, para se enquadrar melhor neste ambiente. É lançado primeiro lanço do passadiço, e aos poucos começa a ser acabado. Aqui vemos o percurso, o acesso, onde as pessoas, portanto, têm um controle, seja ele com segurança, seja com um controle automático, e que permite aqui as pessoas visitem. Também o nosso estudo levou a que os painéis de entrada informativos fossem desenhados por nós, de maneira a haver, digamos, um estudo bastante completo. Aqui se pode ver que, meramente tirando uma das pedras desenhadas pelo Greber, projetadas e construídas pelo paisagista, temos um acesso com bastante facilidade. Passando a um dos pilares mais altos, este é um pilar que tem cerca de 15 metros de altura e faz a primeira varanda, com a respectiva estrutura.
onde se colocou um pequeno banco e este pilar está colocado mesmo muito, é um pilar simples e está colocado muito perto do lago. Aqui se vê a montagem da fundação. As fundações foi preciso mudar todo o sistema de fundações de uma fundação tradicional, que eram enormes, para umas microestacas, de maneira a que fosse o menos intrusiva possível e, portanto, garantindo que se fazia o menor dano durante a construção e que se tudo era reposto. Uma imagem de como tudo isso foi feito. Isto foi feito praticamente por cirurgiões, porque todas estas peças com bastante dimensão tiveram que ir com uma grua e andar por cima das árvores e virem todas na vertical para que realmente não houvesse qualquer dano, e conseguiu-se exatamente não prejudicar nada, qualquer ramo, qualquer árvore sequer, e construiu-se esta varanda, que é uma varanda, a primeira quase, depois de 2 lanços de percurso, que tem uma visão muito especial sobre o lago e que cria esta sensação estranha que o pilar tem 15 metros, mas quem lá está em cima, como o lago foge-nos, porque a terra foge-nos sempre, está sempre a descer, cria este espaço bastante elevado, parece que conseguimos quase que voar junto às árvores. Aqui consegue-se ver, portanto, uma série de não só flora, mas também muita fauna, porque Serralves tem uma fauna bastante interessante e surpreendente, estando no centro da cidade, e alguma contemplação, algum espaço de repouso. Passando para o anfiteatro, a meio do percurso do projeto, houve a decisão de criar uma escada, não de fuga, porque não se previa, não havia essa necessidade, mas de dar a possibilidade de que alguém se sentisse menos confortável, porque pronto, ainda tem uma altura considerável, pudesse, portanto, descer a terra ou de terra subir ao passadiço. E há todo um complexo, todo este espaço grande de anfiteatro e uma ligação ao resto do percurso. Portanto, é possível fazer percursos alternativos no pequeno passadiço. É composto por uma plataforma que tem uns degraus para fazer o tal anfiteatro e tem uma altura considerável. Aqui vemos um desenho muito de arquitetura, com a escada, onde algumas das peças estão bastante quase suspensas, e a tal escada que falei há pouco. A construção, eu já fiz antes desta, construções bastante grandes de madeira, mas esta foi não só pela sua dimensão, mas também pela sua rapidez de construção e de montagem, mas também porque aqui quisemos usar o máximo de madeiras, portanto, reutilizar madeiras de demolição, portanto, madeiras que pudessem ser portanto, sustentáveis, portanto, que não tivesse sido necessário o abate de árvores de imediato para construir este passadiço. Não foi na sua totalidade possível, porque hoje em dia a indústria de madeiras é bastante evoluída, cá em Portugal não, mas na Áustria, na Alemanha, em França também, mas são sistemas integrados, muito automatizados, que não permitem que a madeira tenha, por exemplo, alguma sujidade. É tudo muito baseado em colas, em tudo uns sistemas, como eu disse, muito automatizados. Portanto, conseguimos reutilizar todos os pisos, toda a estrutura em madeira industrial, portanto, com sistemas que são industriais, obviamente feitos para nós, mas de maneira nada de especial, não temos aqui high-tech nenhuma, e todo o percurso, todos os elementos estruturais das guardas, e assim foi feito tudo em madeira reutilizável. Aqui vemos um pouco dessa estrutura, e aqui já, portanto, na sua fase final, que no início eu tinha projetado isto em rampa e percebemos que a rampa era bastante desconfortável e acabámos por acrescentar os tais degraus. Aqui ainda vemos o percurso em rampa, vemos este armário lateral onde uma parte, naquela porta que está fechada, está toda uma infraestrutura
tecnológica para a possibilidade de criar luz, som, todas essas tecnologias que hoje em dia nos permitem, por exemplo, ter esta conversa hoje, e aquelas prateleiras eram e são para colocar umas almofadas que também foram projetadas por nós para dar mais conforto às pessoas. Aqui vemos já uma apresentação de Serralves a um grupo, a tal anfiteatro, a vista sobre uma parte, digamos, da mata de Serralves. É possível que também aqui quem passa a assistir a estas conferências, porque do próprio passadiço é possível assistir. Sobretudo aos domingos, há sempre atividades para os mais jovens, para haver relações de desenhos com a flora de Serralves, e, portanto, é um espaço que tem sido muito utilizado. Aqui sou eu, por exemplo, a fazer a apresentação deste próprio Tritop a uma aula de uma faculdade, penso que da FAUP, não tenho a certeza neste momento, e ao fundo vê-se nos armários as tais almofadas que são em cortiça, que permitem que as pessoas, portanto, vão buscar algo seco e que se sentem sem que seja desconfortável o uso deste espaço que está ao aberto. Continuando, vemos aqui alguns pormenores, digamos, de pormenores de detalhe. É possível, como disse há pouco, a utilização deste espaço de maneira diferente. Mesmo assim, apesar dos arquitetos tentarem ter alguma imaginação, ainda há quem tenha mais imaginação que os próprios arquitetos, e as prateleiras acabaram por ser tipo esconderijo. Vou-vos mostrar agora um pouco a relação entre os vários pilares. Portanto, começamos com este pilar bastante pequeno, e portanto, onde o piso, como disse há pouco, é horizontal. Portanto, o que cresce é do piso para baixo e não como habitualmente do piso para cima. Temos um pilar com a sua estrutura metálica e depois toda a parte estrutural em madeira. Outros 4 pilares semelhantes, já com quadripé, portanto têm 4 pés. A estabilidade neste passadiço foi uma das grandes preocupações do ponto de vista de engenharia. Ele era extremamente robusto do ponto de vista vertical, mas extremamente sensível do ponto de vista horizontal. Quando ele estava completamente pronto, foi preciso ir lá com toda a gente do escritório, marchar e correr no passadiço para que técnicos da Faculdade de Engenharia fizessem, portanto, a análise estrutural, portanto, às vibrações e a força das horizontais. Aqui estamos com outro tipo de pilares. Este é o pilar simples, portanto, é um pilar que atinge 15 metros de altura. E, portanto, quer dizer, isto são tudo, os pilares são quase todos iguais, varia realmente a relação com o terreno e e aqui vemos já uma parte final. E depois temos aqui uma outra parte interessante do passadiço, é que o passadiço não merece ser só visitado por cima, portanto, no seu piso, mas também por baixo, porque é também uma alternativa à visita que se faz ao passadiço. Mais pilares, portanto, esta conferência que me solicitaram foi falar de arquitetura, portanto, temos sempre, quando falamos de arquitetura, de falar de estruturas, e aqui vemos todo este percurso construtivo. Este é um dos pilares mais altos, portanto, é possível sentir a altura que isto atingiu, e este é mesmo o mais alto, que tem, se não me engano, os 15 metros de altura. Todo o estudo foi feito, porque isto é tudo muito sistemático, mas tem imensas variantes, imensos ângulos. Todas as ligações, foi preciso um trabalho muito grande com a equipe de engenharia com quem habitualmente trabalho, o engenheiro Paulo Fidalgo, e com a empresa que o construiu, a Portilame, que pronto, conseguimos em conjunto e sempre com o apoio do Serralves que isto fosse projetado, construído no tempo previsto. O budget e o orçamento foram mantidos e respeitados, o que, pronto, não é muito habitual em nenhuma obra. Portanto, é uma coisa extremamente simples, mas como se pode ver, há
bastante complexidade, alguma dela fica escondida, mas que permite ter alguma riqueza, não só espacial, apesar de ser uma coisa bastante aberta, mas também, ao mesmo tempo, uma coisa com bastante riqueza estrutural. Aqui vemos, como falei há pouco, o cuidado que houve em fazer, portanto, cada pilar tem só 4 microestacas, portanto, porque uma sapata para este tipo de estrutura obrigava realmente a dar cabo da mata, tínhamos quase que destruir a mata para poder fazer isto, portanto, exatamente não era essa a intenção. Um cuidado que tivemos foi também com a segurança e com as guardas. Eu, muito sinceramente, queria ter isto o mais aberto possível, pretendia pôr só rede na parte de baixo da guarda, mas achámos por bem, depois já em loco, durante a obra, pôr rede até cima, porque, pronto, há sempre os que gostam de se aventurar um pouco mais e, como tal, a segurança era extremamente importante, porque, como disse, as alturas são grandes e houve um cuidado muito grande neste tipo de guarda, na pormenorização, onde se garantiu que não haveria a mínima possibilidade, digamos, de haver algum perigo. Também a iluminação, que se pretendia, uma das coisas mais interessantes que existem em Serralves, pelo menos para mim, é a luz no parque, portanto, pretendia-se que isto, sobretudo a luz no parque, acontece durante os meses de verão, que este também fosse uma extensão da luz no parque, já que está no parque, então criou-se uma infraestrutura elétrica e de maneira a ter luz, mas ao mesmo tempo ter dados para que as várias valências de Serralves pudessem exercer as mais variadas atividades. Portanto, temos uma rede elétrica que permite a iluminação. Foi-me dada também a possibilidade de desenhar extremamente simples, uma iluminação que tenta nem sequer existir, de maneira que essa luz seja o mais menor possível, só mesmo o suficiente. E acho que se pode dizer que Deus existe porque, apesar dos levantamentos topográficos, apesar das fotografias, apesar das visitas ao local, nós conseguimos não cortar nenhum ramo, mas mesmo assim alguns ramos estavam um pouco incómodos. Então desenhei estes suportes que dão uma ajuda a que os mais altos não batam com a cabeça nas árvores e que, portanto, se mantenha este ambiente, digamos, quase natural. Obviamente que o passadiço não é uma coisa natural, é uma intervenção no espaço natural, mas que se pretende o mais natural possível. Foi também desenhado, como disse há pouco, os painéis com o departamento do parque e que toma conta de toda a flora e toda a fauna. E, portanto, os visitantes têm a possibilidade de ter alguma informação para além daquelas que conseguem ver com a visita, com os próprios olhos. Falei há pouco à luz no parque e isto é uma das surpresas que eu tive. Eu fui visitar em agosto o parque, ainda se podia fazer essas visitas, e ao voltar da parte agrícola sou surpreendido por estas imagens que têm, portanto, esta estrutura no meio desta flora e com esta iluminação. Claramente não é uma iluminação natural, mas é uma iluminação que nos permite ver algo que nem todos os dias é habitual. Gostaria, mais uma vez, de salientar que tentou-se que os materiais, o método construtivo, fossem o mais sustentáveis possíveis, com um grande cuidado. O tempo foi muito curto, ainda bem, mas obrigou-nos realmente a um grande rigor, a uma grande precisão. E conseguimos realmente juntar uma equipe que penso que é o fundamental em arquitetura. Um ótimo cliente, uma rápida aprovação, que não é normal, e uma empresa de construção que estava interessada e decidida a fazer bem. Com isto tudo, com o empenho do arquiteto e do engenheiro
acho que se consegue ter uma arquitetura que pelo menos se pretende de qualidade. Para já é isto. Aguardo as vossas questões. Carlos, posso? Eu acho que estou com eco. Não. Estão-me a ouvir bem? Sim, eu estou. Parece-me que estou com eco. Isto foi uma visita extraordinária também, esta virtual. Agora temos que nos habituar a estas atividades mágicas. Mas, de facto, é um achado fabuloso tornar este lugar mágico ainda mais mágico. Eu começava por te perguntar o seguinte, que é assim uma curiosidade imensa que tenho. Como é que surge esta encomenda? Ou seja, como é que surge esta ideia? Queres contar-nos? Esta ideia surge porque eu fui convidado por fazer uma conferência em Serralves e nós arquitetos estávamos bastante ocupados com a prática. Quando nos fazem este tipo de convites, ficamos sempre um bocadinho pronto, agora vou ter que preparar isto, portanto, isto não é propriamente, como agora se diz na gíria, isto não é propriamente a minha praia. Portanto, a minha praia é projetar, ir às obras, e, portanto, fazer conferências é sempre um problema. Aquilo, por cima, em Serralves, eram umas conferências sobre a internacionalização, sobre, portanto, o ir lá para fora trabalhar. Lá está a arquitetura portuguesa a ser afirmada em Serralves. E quando me deram a hipótese digamos, de escolher a hora, eu, claro, escolhi a última hora, porque tentei sempre empurrar o máximo possível para o fim. Pronto, e não consegui estar numa parte do primeiro dia, mas estive depois no resto do dia e no dia seguinte, o dia em que eu teria que fazer a minha apresentação, e decidi, depois de ver as outras apresentações, decidi que devia mostrar o trabalho que tenho feito com o arquiteto Álvaro Siza na Ásia, em vários países da Ásia. E um dos projetos que mostrei foi um projeto, este não, em coautoria com o arquiteto Álvaro Siza, foi um percurso também passadiço, um treetop, para um parque onde fizemos um pavilhão e uma pequena capela e um observatório. O cliente, quando veio cá a Portugal, viu as coisas que eu tinha feito em madeira e pediu para fazer o projeto, e fiz um projeto. É uma coisa diferente, é um laço praticamente, é um percurso, e apresentei as imagens que na altura foram feitas aqui no escritório, imagens virtuais, e isso, por vistos, caiu à administração de Serralves, em especial à doutora Ana Pinho, foi mesmo na mousse, como se costuma dizer. Porquê? Porque, como disse agora o doutor Rui Costa, já estavam a pensar em algo semelhante para aquele sítio. Exatamente porque sentiam a necessidade de ter algo que utilizasse aquele espaço, que, portanto, que fosse visitável. Porque as pessoas realmente não iam ali. E assim foi. Portanto, estava em obra, estava a terminar a Casa Manuel de Oliveira, e, portanto, queriam que aquele espaço não ficasse ali, digamos, de lado. E eu achei um convite, como todos os convites, extremamente preocupante, né, devido à responsabilidade, mas isso é para todos. Ao contrário do habitual, tive que ir falar com o arquiteto Álvaro Siza sobre o assunto, porque ele é o arquiteto de Serralves, e que obviamente mostrou-se disponível para que houvesse uma colaboração, uma discussão sobre o projeto. Portanto, o arquiteto Álvaro Siza aqui aparece como coordenador de Serralves, eu senti que não deveria fazer nada sem falar com ele, e assim foi. Portanto, e o resultado foi muito bem. Foi possível também ter uma boa relação com a Direção Regional de Cultura do Norte, que é a entidade que tem que dar parecer, a Câmara também. Portanto, foi tudo um processo que tornou possível, deviam ser todos assim, que tornou possível que realmente se cumprisse prazos e que se cumprisse as metas e que os sonhos passem realmente a realidade. E, de facto, é muito interessante essa relação com a Ásia, não só por causa da madeira, mas pelos vistos
porque, digamos, eu a primeira vez que soube do Treetop, enfim, que passeei, lembrei-me logo daquele parque que eu creio que se chama Treetop Walk, ou, enfim, em Singapura, mas que é em tudo diferente do que esta descoberta de Serralves. Enfim, digamos que o outro é muito mais um parque de atrações, naturalmente, que tem também a sua flora, mas como é um parque criado agora, não é? Aquilo é um aterro com o jardim acabado de fazer, enfim, com aquelas construções também de umas árvores meias artificiais, é extraordinário, não é? Vermos como este, diria, contraponto no bosque, na mata de Serralves, conseguimos, enfim, fazer este caminho a descobrir árvores, a descobrir os pássaros, essa ideia extraordinária, enfim, que tu desenvolveste, não foi de apanhar um plano de nível, não é uma cota de entrada, não é? Não só permite a acessibilidade a todos, não é? A quem não anda, se calhar, tão facilmente, cadeiras de rodas, etc. E cria, não é? Esse deslumbramento que é a descoberta daquele declive todo, enfim, denso, não é? Com árvores, e depois, enfim, falaste nisso, é lindíssimo ver os diferentes verdes das árvores, as formas das árvores, as estruturas, no fundo descobrir como nunca tinha sido possível, no fundo é essa a ideia, estava lá tudo, era só preciso ver, foi um pouco tornar, não é, diria, visível o que era invisível, e isso é... Isso é arquitetura. Exatamente, isso é arquitetura, é pôr luz nas coisas, é educar também, não é? É educar-nos a nós próprios, tu próprio disseste, descobriste muita coisa nova a fazer isso. E eu agora perguntava, porque para mim também foi uma descoberta saber essa mestria com o trabalho da madeira, que é uma coisa que me impressiona muito. Eu vou fazer uma confidência muito pessoal. A minha família vem do norte, vem do Minho, vem de Seixas do Minho, que era um lugar de muitos marceneiros, portanto há uma cultura de madeira na minha família, portanto sou muito sensível e não sabia que o meu querido amigo Carlos Castanheira, que é um homem que costuma trabalhar em arquitetura contemporânea, com materiais mais industriais, embora, ao que percebemos, esta madeira também era bastante industrializada, não é? Apesar de ter sido reutilizada, e por isso eu tentava que refletisse, embora tenhas falado um pouco nisso, quais foram as preocupações mais fundamentais nesta abordagem que, enfim, que nós agora dizemos que tem muito a ver com sustentabilidade, mas que tinha tudo a ver com essa valorização do bosque sem o estragar. Ana, é assim, há uma frase que o povo diz que o melhor amigo da floresta é o machado. A sustentabilidade não se faz pelo abandono. O abandono não interessa a ninguém. Portanto, o abandono pode criar imensos problemas. Portanto, o machado pode controlar, que é isso que faz a equipe de Serralves, não é? A equipe de Serralves faz manutenção, porque se não fizer manutenção, para já há perigo, porque as árvores também são muito bonitas, mas também caem, por exemplo. Portanto, há toda uma série de, digamos, às vezes de mitos que se criam que temos que desmistificar, não é? Portanto, há necessidade muitas vezes de se intervir até para que seja possível manter. Porque quando não há a possibilidade
digamos, de visitar esta área, também não há o interesse de manter. E como tal, as coisas acabam por se degradar. Portanto, essa coisa de não tocar, há sítios que é possível fazer isso, outros não, porque senão a coisa corre mal. O interesse da madeira, para mim, eu nem sei muito bem como, mas eu não tenho ninguém carpinteiro na família, mas sempre gostei de mexer na madeira e já até escrevi alguns textos sobre isso, porque acho a arte da madeira, que é uma arte que está bastante eu tenho aqui carpinteiros, amigos que dizem que estão em vias de extinção. E é um pouco isto. E uma prova disso é que não são só cá em vias de extinção, como em muitos outros países. Porque agora apareceu muita onda da madeira e muitas casas revestidas a madeira, mas isso não é o que estamos a falar de outra coisa. Portanto, uma coisa é eu decorar as casas com madeira, outra coisa é eu fazer casas de madeira, casas ou edifícios. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, eu podia perfeitamente ter feito isto tudo em ferro, por exemplo, tudo isto tudo metálico, depois revesti... Porquê é que escolheste a madeira? Isso era a questão seguinte. Eu não tive muita escolha aqui, quer dizer, porque a encomenda previa exatamente que se fosse uma coisa de madeira, porque e achamos nós que se encaixa muito bem. Também foi muito claramente solicitado que não era um percurso de diversão. Era um percurso cultural que, pela cultura, poderia ter diversão, e não o contrário. Portanto, não há aqui rapéis, nem baloiços, nem nada disso. Isso não era essa a intenção. Isso há outros sítios para fazer isso. Portanto, isto era muito claro, a encomenda era muito clara. E, obviamente, tinha que ser feito naquele período, havia essa necessidade, por razões muito várias, e também foi preciso, sem ser conformista, também procurar soluções técnicas que fossem possíveis de fazer. Eu podia fazer um projeto que, por exemplo, tivessem que cá vir japoneses fazê-lo, né? Com umas técnicas, isso não era possível, não é? Nem em tempo, nem sequer em custos, né? Mas, ao contrário, já nos aconteceu. Nós entretanto, com o conhecimento que criámos de construção de madeira, fizemos há relativamente pouco tempo uma tea house na Coreia do Sul, que foi toda feita em Portugal, e foram os carpinteiros portugueses construí-la na Coreia, porque, ao contrário do Japão, a Coreia perdeu toda a tradição, todo o know-how, como disseste há pouco, e enquanto no Japão continuam a manter. O Japão, estranhamente, a maneira mais barata de se construir uma casa é de madeira, e também é mais rápida. Eles que mantêm aquela tradição, são fantásticos a trabalhar madeira. Acho que não há ninguém no mundo com o conhecimento que eles têm, não só da madeira, mas com todos os sistemas construtivos, as ligações, e isso deu-nos um grande prazer fazer uma casa, que é uma casa simpática, toda feita aqui no território nacional, e que fossem 4 carpinteiros que não sabiam falar inglês, nem sabiam, obviamente, não falar coreano, mas foram lá, conseguiram montar, e, portanto, isto vê-se realmente que a internacionalização é possível a vários níveis, portanto, e as pessoas entendem isso, como se entendiam em 1500 e 1600, quando andávamos aí em barcos de madeira a descobrir o mundo. Exatamente. E a mostrar e a fazer os japoneses descobrirem também muitas coisas através de nós. E tu falaste agora no Japão, tu sabes que eu sou uma apaixonada pelo Japão e pela cultura japonesa, e pergunto se agora estamos a saltar mais para a questão da contemplação, de como é vital passear na natureza, passear num jardim, como isso nos dá anos de vida, como ficamos felizes com essa experiência contemplativa, não é? Estar em comunhão com a natureza. E eu não tinha percebido, confesso, já tinha feito o percurso do treetop, não é andar por cima das árvores. E agora, com esta explicação, que eu confesso ao público também não conhecia, foi excelente, dei por mim a pensar que isto tem tudo a ver, ou tem muito a ver,
com o jardim japonês, eu não conheço tão bem o chinês, mas pelo menos o japonês, com aquelas ideias de, no fundo, surpresa, de fechar perspectivas e abrir, de esconder, não é? Tu entras e tens uma árvore enorme que não te deixa ver, não é? E vai-te obrigar a fazer um certo percurso de prazer, e o jardim, no fundo, assenta nisso, não é? Aqueles jardins imperiais, o da Imperatriz, o Shinjuku, o Katsura, são, no fundo, são percursos organizados no jardim, e eu pergunto-me até que ponto é que esta, enfim, visão de pássaro, não é? Isto é um caminho mágico, não é? Um pouco inusitado, não é? Para descobrir a mata, até que ponto é que esse desenhar, ou seja, o desenhar do percurso, não é? Desse caminhar, nós, enfim, todos nós dizemos, não é? Que o nosso queridíssimo arquiteto Álvaro Siza é um mestre no saber encaminhar. Ainda há pouco tempo visitámos todos a Casa Manuel Magalhães, que tem aqueles segredos, não é? De percurso, não é? Numa casa tão pequena, tudo fica maior, mais interessante, mais mágico, mais misterioso, mais rico, porque há, de facto, um caminhar que nos obriga a fazer ângulos, etc. Pergunta, quando desenhaste enfim, este voo de pássaro, certamente que seguiste as árvores, etc., mas provavelmente também quiseste criar uma narrativa, uma sucessão de lugares. É assim, eu há pouco disse que quando me convidaram, eu não conhecia aquele espaço, né? E quando lá fui visitá-lo pela primeira vez, né? Apesar de ter passado muitas vezes à volta, fiquei quase a expressão que me veio foi: é isto, porque aquilo é pequenino. E a minha questão foi: como é que eu vou fazer isto maior? E há esta capacidade que nós arquitetos temos, ser um bocado mágico, de criar alguma ilusão. E depois há esta questão também, que é muito forte aqui neste que é a altura. A altura foi sempre uma coisa que tem algo de aventura, quer dizer, não é por acaso que a gente vai até à beira do penhasco, vai na rocha mais, à beira-mar mais alta, mesmo criando às vezes problemas de segurança graves, mas gostamos desta coisa da altura. Há quem não suporta, há quem não consiga, mas é isso que dá um certo gostinho à vida, que acrescenta algo. E eu queria sobretudo isso, quer dizer, queria que o percurso, apesar que não fosse... Pronto, a gente está sempre a falar que estão 250 metros, mas eu gostava que as pessoas não soubessem que tinha 250 metros, pensassem que tinha 2.500 metros. É um pouco isso, quer dizer, é preciso criar essa ilusão, assim como nos espaços, a luz, onde é que pomos a janela, portanto, se o teto é alto, se o teto é baixo, portanto, isso faz parte daquilo que a gente pretende muitas vezes. Mas há uma consciência nisto que muitas vezes vem de muita inconsciência, que é aquilo que eu chamo o conhecimento. Eu aprendi a fazer arquitetura de uma maneira um pouco, se calhar, diferente. Eu não consigo fazer colagens. Quer dizer, eu não consigo ir abrir um livro, tirar uma imagem e depois ir a outro lado, tirar outra imagem. Portanto, eu uso a minha biblioteca. A minha biblioteca é a minha memória, que é o meu conhecimento. E é com isso que eu me sirvo. Obviamente que fizemos, não seria negar quase o tempo em que vivemos, fizemos aqui no escritório uma pesquisa sobre o que há tritops. E há muitos tritops, alguns deles existem só virtualmente, mas são quase todos de diversão. Portanto, são todos, pronto, têm um bocadinho a ver com esse tipo de coisas. Há poucos, digamos, deste tipo cultural. E isso realmente é que me interessou ainda mais.
Ou seja, fazer um lugar de contemplação, um lugar, enfim, Prime- de desgaste. Primeiro que tudo, dar resposta à encomenda. Porque, pronto, quando a gente aceita uma encomenda de um cliente, ou aceita ou não aceita. Portanto, não é? Quando querem uma casa, não vou fazer uma fábrica. Quando querem uma fábrica, não faço uma casa. Aqui é a mesma coisa. Portanto, a encomenda foi muito clara e, como tal, eu tive que dar resposta a essa encomenda. E respeitar não só o programa, mas também as condicionantes do programa, como a sustentabilidade, a não tocar em nada, porque sabíamos perfeitamente que se houvesse um drama, por exemplo, imagina que a grua criava uns problemas e que havia uma árvore que é... Portanto, tudo isso foi feito com muito cuidado, toda a gente estava compenetrada e preocupada realmente com essa qualidade, e realmente o resultado, pronto, é o que se pode ver. Eu estou contente com o resultado. Mas eu devo dizer que para mim foi uma emoção e uma surpresa, não é? É maravilhoso, não é? É um lugar do maravilhoso, não só porque estamos a uma altura que, enfim, que é aventura, que nos emociona, mas porque podemos ver as árvores como nunca podíamos ver de outro modo, não é? É muito para mim aquela ideia da casa na árvore, enfim, quase uma imagem de conto de fadas, mas também é a descoberta da luz. E, enfim, também na explicação enfim, que nos deste, salientaste a importância do lago, não é? O lago é o espelho, é a luz a ser, enfim, espelhada, a ser propagada. É um fenómeno extraordinário. E outra coisa também que agora, que eu não tinha visto, e espero que este confinamento acabe depressa, e vamos pedir a Serralves que no verão faça outra vez luz no parque, porque não houve essas imagens, ou seja, esta estrutura não só permite andar por cima, permite andar por baixo, permite descobrir o tal, digamos, sítio, lugar de Serralves que era menos visitado, não era menos procurado, e percebi-o agora que também permite, é uma estrutura que permite iluminar aquilo que não era visível, que não era iluminado, não é? Portanto, neste momento há pontos de luz, e é de facto extraordinário perceber que uma pequena estrutura, enfim, pequena, com a sua sabedoria, naturalmente, traz tantas vantagens. E um trabalho feito, enfim, já vimos quase como um trabalho cirúrgico, não é? Um trabalho que vai tomar em conta as árvores, os braços das árvores que são seguros, de uma maneira ou de outra. Mas eu agora gostava, enfim, estamos, enfim, a aproximar-nos, enfim, do limite desejável de uma conversa destas. Eu tinha só duas pequenas questões muito, muito rápidas, que era, embora elas sejam, enfim, matéria que se calhar temos que refletir imenso, mas pedia-te que, enfim, de uma maneira muito genuína, como é o teu modo de estar, e porque de algum modo foi o repto que Serralves nos lançou hoje, não é? A ideia de sustentabilidade, e muito bem, disseste que um parque e um espaço natural é sustentável se for mantido, mantido quer dizer ser podado, cortado, limpo, enfim, tudo isso, não é? Digamos, e o segredo dessa saúde, tal como provavelmente da nossa também, de humanos, é tratarmos-nos, não é? É não ter, é deitarmos fora o que está a mais, é limpar, isso é uma imagem muito interessante, olha, muito, muito, muito nipónica, não é? Os japoneses são terríveis nisso, não é? As limpezas que eles fazem nos parques é inacreditável, com pinças, a limparem os pinheiros e tudo o que são ervas mais secas, fazem trabalhos de verdadeiros cirurgiões. Mas a questão que eu, enfim, te pedia um pouco que desenvolvesses é esta ideia de que
a arquitetura pode ser sustentável? A arquitetura portuguesa... Achas que a arquitetura portuguesa foi sempre sustentável? Quando estamos a falar de arquitetura, é arquitetura, não é... Enfim, o que não é arquitetura. Enfim, é trabalho pensado, bem feito. Há uma... quase que uma tradição, um ADN, não é tradição, um ADN na nossa arquitetura que tem a ver com a sustentabilidade. Eu acho que a arquitetura em Portugal foi sustentável. Eu acho que a sustentabilidade tem a ver com a qualidade. Com a qualidade só é possível obtê-la com a qualidade dos materiais que se usam e com a maneira como é construída. Porque a sustentabilidade também é, por exemplo, fazer algo que não tenha muita manutenção. Não é só no uso dos materiais, como se constrói, onde se constrói, mas também como os materiais são usados. Obviamente que a nossa sociedade também não precisa de construções que nunca tenham manutenção. Isso também não existe. Tudo tem que ter manutenção. O problema é que em Portugal não se faz manutenção. É uma coisa genérica. Não se dá importância à manutenção. Não se dá. Portanto, nós damos manutenção aos nossos carros, essas coisas, temos medo de ficar na rua, mas compramos uma casa e achamos que a casa é para sempre. E tem que ter manutenção. Eu acho que a nossa arquitetura, a arquitetura com letra grande, acho que sim, acho que usou sempre tecnologias, agora a palavra é um bocado grande, mas o conhecimento muito local, com técnicas locais e materiais locais. E isso é o grande princípio da sustentabilidade. Foi um bocado aqui a nossa preocupação também em Serralves, foi usar o máximo possível as madeiras locais. Como disse há pouco, não foi 100% possível, porque realmente nós estamos agora a criar as técnicas e estão a aparecer empresas que vão dar em breve essa capacidade, mas também durante muitos anos, por exemplo, falando em madeira, não houve uma política, digamos, de florestação inteligente. Foi uma política meramente digamos, criar uns paus que pudessem se transformar rapidamente em papel. Portanto, temos uma transformação no país, continuamos a falar do Dom Dinis, né, que por isso foi o único que teve realmente um bocado de visão e fez uma plantação de qualidade e de quantidade. Obviamente que há plantações de vários, mas nunca houve uma seleção, digamos, de grande prioridade na qualidade de criar uma floresta sustentável, né? Portanto, e quando eu digo sustentável é que também que se paga a si própria, e portanto não temos neste momento a matéria-prima para se poder é mais fácil ir às demolições para arranjar madeira de qualidade do que comprar madeira nova em Portugal. Não temos. Portanto, o nosso bosque, digamos, não tem essa qualidade. Isso é pena. Portanto, e tudo isso ajuda a que as coisas deixem de ser sustentáveis. A arquitetura que se fazia, estamos a falar daquela que é conhecida com letra grande, era muito baseada no material local, no conhecimento local, aquela coisa de cortar as árvores quando se deve cortar, não é todos os dias que se pode cortar árvores. Portanto, há um conhecimento que não se pode perder e que torna as coisas realmente sustentáveis e duráveis. Porque a sustentabilidade para mim também tem a ver com a durabilidade, porque as coisas não têm só que ser bonitas, têm que também ficar, não é? Porque se não for assim, estão descartáveis e não é essa, digamos, este tipo de arquitetura. Há outro tipo de arquitetura que é descartável, porque são para feiras, são para coisas muito temporárias, né? para exposições e algo assim. Outras não, é para ficar. Eu acho que ficaste agora num ponto que é de facto muito importante, sobretudo, enfim, eu diria para não arquitetos, que é a ideia de que os arquitetos com A grande, têm como preocupação base respeitar a natureza dos materiais, no fundo, entender que cada material tem o seu caráter,
que tem o seu sentido, não é? O Frank Lloyd Wright tem textos lindíssimos sobre a madeira, sobre o vidro, enfim, no fundo, definindo a natureza dos materiais. O Lewis Kahn é outro senhor, enfim, sempre a dar muita atenção à vida dos materiais, se é que podemos dizer assim, e de facto isso está, creio, no cerne da arquitetura portuguesa. E para terminar agora... Eu só gostava de dizer, antes de terminar, eu já fui mais jovem do que sou hoje, e era bastante jovem, um dia comentei, estava com o Álvaro Cisa e comentei, mas que mármore tão feio. E ele diz, não há mármore feio, há mármore mal aplicado e há mármore bem aplicado. Portanto, todo mármore é bonito, depende de como se aplica. Isto, acho que resume essa... Exatamente, e é muito importante, porque isto faz parte, enfim, de uma cultura de comunidade, não é? Dar o valor aos materiais com a natureza, que essa imagem é fabulosa. Para terminar, depois desta experiência sustentável, mágica, eu diria emocionante, até porque, pelos vistos, foi possível manter o orçamento e cumprir os prazos. Meus parabéns, Sr. Arquiteto e Fundação de Serralves, encomendador, equipe extraordinária. Depois desta obra, o que é que te apetecia fazer? Ou seja, mudou alguma coisa na prática, na tua prática, com esta experiência, com ter passado por esta obra que é inusitada, não é? Para um arquiteto. Não, o que eu agora me apetecia fazer era ir à praia, nem precisava. Mas falando de profissão, o que eu gostava de fazer era continuar a fazer aquilo que eu fazia há um ano e meio, com a equipe que tinha, que já não tenho tanta equipe, com o ritmo, com o otimismo que se perdeu um bocado. Portanto, obviamente, continuamos otimistas, é uma das funções e características, mas continuo a ter encomendas de madeira, continuam cada vez mais pessoas a pedir-me projetos de madeira, portanto, o que é agradável para quem se preocupa com este tipo de material e tipo de construção. Muito bem. Acho que vamos terminar, estamos a chegar, ultrapassámos o nosso limite e eu acho que um dos sinais do otimismo em tempos de confinamento, porque temos pelo menos que nos convencer uns aos outros disso, é que estamos aqui nesta iniciativa que tem um belo acrónimo, SOLE, não é? Onde se discute ciência, arquitetura, enfim, estratégias, questões políticas, pensamento, e talvez esta pequena paragem possa ter enfim, um sinal positivo, enfim, que nos faça esquecer os tempos difíceis e as pessoas que vamos perdendo a cada dia que passa, e por isso, enfim, é bom ter esta Fundação de Serralves a fazer também momentos mágicos virtuais. Acho que ficamos por aqui, Carlos, gostei imenso. Muito obrigado. Cirurgicamente. Agora vamos pedir aqui ao queridíssimo Dr. Rui Costa, que fica com a incumbência de, quando vier o verão, aquele verão dos morangos silvestres do Bergman, podemos ir, por exemplo, à Casa de Cinema Manuel de Oliveira, ver um bom Bergman de verão e fazer uma bela, enfim, visita contemplativa, noturna, por exemplo, porque não, ao parque. Eu estou com muita vontade de fazer isso, porque ainda não fiz. Muito obrigado. Muito obrigado. De facto, com este fantástico repto que nos lança a senhora arquiteta e que demonstra o potencial enorme que nos traz esta nova estrutura a Serralves. E eu, naturalmente, queria deixar um profundo agradecimento ao senhor arquiteto pela forma generosa
como partilhou a apresentação do Treetop Walk, que para Serralves tem um significado muito particular neste seu presente, num passado muito recente, e neste seu presente, pelos novos horizontes, pelas novas vistas que nos veio proporcionar. Nós, quando fazemos, e mesmo nós que estamos em Serralves, quando fazemos uma visita ao Treetop Walk, temos como que um alargamento do parque. Há uma ampliação da vista. É uma visita que realmente quem conhece, quem já a fez, não esquecerá face àquilo que era a sua experiência anterior de uma visita a Serralves. E, portanto, também este desafio para que todos possam experimentar. E um agradecimento à senhora arquiteta, Ana Tostões, pela interessante forma como estimulou a conversa e que, no fundo, nos proporcionou aqui esta percepção de como a arquitetura e a sustentabilidade, duas realidades tão caras à Fundação, podem e devem estar intimamente associadas, a partir deste exemplo do Treetop Walk de Serralves. E permitam-nos um agradecimento a quem tornou viável este projeto, ao Fundo Ambiental e à Ascendi. No caso da Ascendi, que para além de ter apoiado a construção, é também o mecenas do Treetop Walk de Serralves. Muito obrigado. E agora mesmo para terminar, lembrar quem está connosco de que estas conversas, sempre com um tema diferente, diariamente acontecem às 18 horas. E amanhã mesmo teremos uma conversa sobre a temática da comunicação do físico ao digital, e connosco teremos Carlos Magno, que para além de um percurso diversificado, com responsabilidades várias que tem tido ao longo da sua vida profissional, é jornalista e professor de Filosofia da Comunicação em várias instituições do ensino superior. Amilcar Correia, jornalista e diretor adjunto do Público, responsável pelo online, e numa conversa moderada por Jorge Sobrado, professor de Ciência da Informação e vereador da Câmara Municipal de Viseu. Cá vos aguardamos amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.